Xerófilo. Olá, meus amigos. Eu sou o Xerófilo. Faço parte de um grupo que busca formas de enfrentar a crise do sem-teto e, simultaneamente, as mudanças climáticas. O que vou discutir hoje são as fases que o Xerófilo está planejando para combater a desertificação no bioma semiárido do Nordeste brasileiro, a Caatinga. Hello everyone, I am Levon Zerofalo, and I am an artificial intelligence voice for Zerofalo, which is looking for ways that might address the homelessness crisis and, simultaneously, climate change. Mike D. Verde and other members of the group write my script, but this is a quick and easy way to have a bilingual version for everybody to listen to. What I'm going to discuss today are the phases that Zerofalo is planning to combat desertification in Brazil's semi-arid northeast biome, the Caatinga. Acreditamos que o xerófilo terá 3 fases principais. A primeira fase consiste em realizar alguns lotes experimentais piloto para testar diferentes tipos de designs de captação de água e combinações de espécies de plantas. A segunda fase envolve um projeto em escala real que deve resultar em um pomar permanente e uma fazenda agroflorestal permanente que possa sustentar a cooperativa xerófilo inicial. Espera-se que este seja um projeto em uma propriedade de aproximadamente 50 hectares. A terceira fase é relativamente aberta, com a expectativa de que a metodologia desenvolvida na segunda fase possa ser expandida para uma área ilimitada da Caatinga. We are thinking that Zerofalo can be expected to have 3 major phases. The first phase is to do some pilot experimental plots to try out different types of water catchment designs and combinations of plant species. The second phase involves a full-scale project that should result in a permanent orchard and a permanent agroforestry farm that can support the initial Zerofalo co-op. This would be expected to be a project on a property that is on the order of 50 hectares. The third phase is relatively open-ended, with the expectation that the methodology developed in the second phase could be expanded to an unlimited area of the Caatinga. Estamos pensando que o xerófilo deve começar com uma fase experimental ou de teste. Você pode se perguntar por que isso é necessário. Afinal, os esforços para restaurar a Caatinga já ocorrem há muito tempo. E há alguns sucessos, mas parece que a verdade é que a grande maioria das tentativas de reflorestamento falha. Algumas podem ser devidas ao mau planejamento. Algumas podem ser devidas ao azar. Algumas podem ser devidas à falta de verba. Eu acho que a maioria sofre sob uma série brutal de longas secas que ocorrem ocasionalmente. Consideraremos com mais profundidade os principais obstáculos para os quais o xerófilo deve se preparar no próximo episódio. We are thinking that Zerofalo should start with a trial or experimental phase. You might wonder why this is necessary. After all, efforts to restore the Caatinga have been underway for a long time, and there are some successes. But it appears that the truth is that the vast majority of reforestation attempts fail. Some might be due to poor planning. Some might be due to bad luck. Some may be due to funding shortfalls. I think most suffer under a brutal series of long droughts that occasionally strike. We will consider in more depth the major obstacles that Zerofalo must prepare for in the next episode. Recebe apenas 100 milímetros. Por isso, queremos realizar alguns testes em uma escala muito pequena, porque há uma grande chance de fracasso. É apenas um desafio muito difícil. E quando realizarmos esses testes, queremos tentar simultaneamente uma variedade de combinações de espécies de plantas, correções de solo e esquemas de microfertirrigação. Planejamos um design de experimentos, e parte disso será bastante técnico. Portanto, em regiões remotas, com energia elétrica ou telecomunicações inexistentes ou instáveis, precisaremos de energia elétrica independente de painéis solares e comunicações via satélite confiáveis. Não podemos ter uma grande equipe de cientistas localizada no local e queremos aproveitar o conhecimento especializado mundial para este desafio, por isso precisaremos de aquisição de dados de uma pequena estação meteorológica e uma webcam. Precisamos instalar essa tecnologia e coletar dados à medida que avançamos. Um local pequeno é muito mais fácil de instrumentar do que uma grande fazenda agroflorestal.
Zerofalo might initially be located just north of the São Francisco River, around the region between Petrolina and Petrolândia. We will also be north of the many irrigated fields of coconut palm orchards that depend on the river's abundance. We want to demonstrate a system that is successful using only rainfall, as meager as it may be. Now some areas of the Caatinga receive 500 to 700 millimeters or more of rainfall, and projects that are established there could be quite successful. But you can see that the Petrolina area sometimes only gets 100 millimeters. So, we want to run some trials on a very small scale, because there is a good chance of failure. It is just a very difficult challenge. And when we run these trials, we want to simultaneously try a variety of combinations of plant species and soil amendments and microfertigation schemes. We plan a design of experiments. And some of this will be quite technical. So, in remote regions, with no or spotty electrical power or telecommunications, we will want independent electrical power from solar panels and dependable satellite communications. We cannot have a large crew of scientists located at the site, and we want to tap the world's expertise for this challenge, so we will want data acquisition from a small weather station and a webcam. We need to get this tech installed and gather data as we proceed. A small site is much easier to instrument than a large agroforestry farm. A segunda fase envolve projeto em escala real que deve resultar em pomar permanente e uma fazenda agroflorestal permanente que possa sustentar a cooperativa xerófilo inicial. Espera-se que este seja projeto em uma propriedade da ordem de 50 hectares. A imagem aqui mostra exemplo de local. É adjacente a terras que foram degradadas por projeto de construção federal muito grande que construiu canal para desviar parte do rio São Francisco para vinhedos de uva. Foram construídos 2 desses canais ao longo de trecho de 200 quilômetros. A terra degradada deve ser restaurada, o que pode representar uma oportunidade de negócio se formos capazes de demonstrar uma ampliação do nosso sistema comprovado experimentalmente. A área é convenientemente adjacente a uma estrada pavimentada, o que não é a regra no interior do oeste de Pernambuco. A área fica perto do rio São Francisco, que representa uma rota de navegação potencial, já que caminhões e trens lutam com a escassez de infraestrutura no interior da região. A área fica perto da pequena cidade de Petrolândia. A área é desprovida de quaisquer casas ou fazendas. A área parece estar gravemente degradada. No entanto, existe riacho seco muito pequeno que termina em uma lagoa muito pequena no fundo da depressão local. Isso tem potencial como ponto de partida para uma série de lagoas de retenção. Notei muitas áreas semelhantes espalhadas por toda a Caatinga. Esta área sem valor, abandonada, improdutiva, desolada e degradada seria desafio terrível para restaurar. Vamos começar com algo assim. The second phase involves a full-scale project that should result in a permanent orchard and a permanent agroforestry farm that can support the initial Zerofalo co-op. This would be expected to be a project on a property that is on the order of 50 hectares. The image here shows an example site. It is adjacent to land that was degraded by a very large federal construction project that built a canal to divert some of the São Francisco River to grape vineyards. There were 2 of these canals built over a 200-kilometer stretch. The disturbed land is required to be restored, which might represent a business opportunity, if we are able to demonstrate a scaling up of our experimentally proven system. The area is conveniently adjacent to a paved road, which is not the rule in the countryside of western Pernambuco. The area is near the São Francisco River, which represents a potential shipping route, as trucks and trains struggle with the dearth of infrastructure in the region's hinterland. The area is close to the small town of Petrolândia. The area is devoid of any homes or farms. The area appears to be badly degraded. However, there is a very small dry creek that ends in a very small pond at the bottom of the local depression. This has potential as a starting point for a series of retention ponds. I have noted many similar areas, dotted throughout the Caatinga. This worthless, abandoned, unproductive, desolate, degraded area would be a terrific challenge to restore. Let's start with something like this. A terceira fase é relativamente aberta, com a expectativa de que a metodologia desenvolvida na segunda fase possa ser expandida para uma área ilimitada da Caatinga.
Podemos discutir esse estado final em um episódio posterior, pois é altamente especulativo. Mas esta versão completa do xerófilo é o objetivo final. Afinal, existem 100.000 km² para restaurar. No próximo episódio, discutiremos alguns dos principais obstáculos para o sucesso. The third phase is relatively open-ended, with the expectation that the methodology developed in the second phase could be expanded to an unlimited area of the Kachinga. We can discuss this end state in a later episode, as it is highly speculative. But this full-strength version of Zerofalo is the ultimate goal. After all, there are 100,000 square kilometers to restore. In the next episode, we will discuss some of the major obstacles to success. Xerófilo.